Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. O cristianismo foi criado por quem? Jesus, Lutero, Constantino. Ele foi criado em Roma, em Jerusalém, em Lyon, em Constantinopla. Aonde foi criado o cristianismo? A única resposta correta é: o cristianismo foi criado na eternidade como plano de resgate e reconciliação entre Deus e o homem, pela vontade soberana de dois espíritos puros, o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho, na total ausência de qualquer homem, mulher, filósofo ou na presença de qualquer erva que estivesse crescendo sobre a terra. O cristianismo é um plano perfeito e maravilhoso de resgate, promovido pelo amor e pelo poder de Deus Pai e Deus Filho desde a eternidade, usando de um antropomorfismo criado dentro do coração de Deus. Jesus Cristo nos fala sobre isso. No Evangelho de João, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, nos versículos 5 e nos versículos 24, quando ele diz ao Pai: "E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo." Antes que houvesse mundo. Palavras de Jesus. E no versículo 24: "Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo." Me amaste antes da fundação do mundo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, fala-se do cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Que cordeiro é esse? Quem lê o texto vai ver logo que é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui mostra a sua eternidade, a sua consonância perfeita e absoluta de propósitos e de poder com Deus Pai. Jesus mostra aqui a eternidade desse projeto. Que projeto? Cristianismo. E esse projeto teve o dedo do homem ou da mulher? Teve a mente do homem ou da mulher? Não. O que muitos detestam é essa verdade. Porque essa verdade carrega maravilha e soberania e também perfeição. Naturalmente, nós, homens e mulheres, somos seres imperfeitos, mas nós não fizemos o cristianismo. É nossa função cumprir o que foi determinado na eternidade por Deus Pai e Deus Filho. E também nós vamos ver que esse cristianismo não apareceu em Roma, nem em Constantinopla, nem em Lyon, nem sequer em Alexandria. Não, ele apareceu historicamente em Jerusalém, com a morte e com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que depois disse aos seus discípulos que eles aguardassem em Jerusalém até serem revestidos de poder do alto. Aí aconteceu aquele fenômeno chamado de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. E aquelas 120 pessoas judias que estavam ali reunidas foram revestidas de poder, foram convertidas realmente, foram legitimadas e foram chamadas de seita dos nazarenos. Seita dos nazarenos, no seio da comunidade judaica. Não eram chamados a princípios de homens e mulheres cristãos. Só seriam chamados depois em Antioquia
como pequenos cristos ou cristones. Daí veio o nome cristão. Então, historicamente, o cristianismo não apareceu em Roma, não apareceu em Constantinopla, não apareceu em Alexandria, nem em outro lugar do mundo. Apareceu em Jerusalém, no seio de uma comunidade judaica. E dali, com a diáspora, com a perseguição, com os judeus querendo influenciar muito a fé cristã, houve uma fuga de muitos cristãos por toda a Ásia Menor. Por toda a Ásia Menor. E nós temos então, durante o primeiro século principalmente, diversas comunidades cristãs. Não igrejas organizadas e não igrejas com o governo central. Nenhuma delas católica, apostólica, romana, por favor. Nem sequer isso existia. Nenhuma delas protestante e nenhuma delas evangélica. Mas sim comunidades cristãs. Comunidades cristãs que eram bispados em diversas cidades, como Éfeso, Tessalônica, em Antioquia, Jerusalém, enfim, diversas comunidades cristãs dispersas na Ásia Menor. Nenhuma igreja organizada na Península Itálica, porque todo cristão que tentava penetrar na Península Itálica era morto pelos imperadores. Isso aconteceu de modo marcante no final do primeiro século e no começo do terceiro século também, quando todos os cristãos foram mortos ou expulsos da Península Itálica. Então havia uma comunidade cristã que chegou, alguns dizem que chegou a 6 milhões de pessoas convertidas no primeiro século, 6 milhões de homens e mulheres cristãos em diversas regiões. As viagens de Paulo, principalmente a primeira e a segunda, falam muito bem sobre isso. A disseminação do Evangelho de Cristo pela Síria, pela Cilícia, pela região que hoje é a Turquia, né? Antigamente chamada a Panfilha, Licaônia e Troade, depois Macedônia, Grécia. Houve a disseminação do cristianismo. Cristianismo não romano, não vinculado a Roma, porque não havia igreja cristã em Roma. A carta de Paulo aos Romanos, escrita lá por volta dos anos 55, é uma carta direcionada a uma comunidade pequena e dispersa, sem uma administração central, sem uma liderança. Paulo era muito ético na sua ética pastoral, e a carta mostra que ele não se dirige a nenhum líder e não se dirige a nenhuma igreja, mas a cristãos dispersos em Roma, certamente que viviam sob grande perseguição. Então, o cristianismo nasceu na eternidade, no coração de Deus Pai e Deus Filho, e ele se tornou exuberante e bastante concreto no primeiro século na Ásia Menor. E quanto à participação de Roma, nós temos apenas no começo do quarto século Constantino, o imperador Constantino, por uma questão de conveniência, ele permitiu o sincretismo, ele até forçou esse sincretismo entre a fé cristã e o paganismo de Roma. Sim, porque em Roma havia apenas paganismo.
Ao mesmo tempo que o cristianismo cursava em toda a Ásia Menor, na Península Itálica, em Roma, o que havia era o culto pagão à deusa Ísis e ao deus Mitra. Mas Constantino tolerou, no começo do IV século, o cristianismo e fez uma cristianização do paganismo romano. Cristianização do paganismo romano. Então surgiu uma nova potência religiosa, digamos assim. Uma nova potência doutrinária com grandes elementos cristãos, sim, mas com elementos pagãos também. E isso fez com que ela se disseminasse também como representação e como instrumento das vontades do Império Romano. E teve as suas virtudes, porque guardou muitas relíquias, foi responsável pelo cânon, foi responsável pela guarda de muitas informações, etc, etc. Mas o cristianismo não foi criado por nenhum homem, foi criado por Deus Pai e Deus Filho, em perfeita consonância, e essa perfeita consonância de Deus Pai e Deus Filho culmina no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, em que ele diz: eu e o Pai somos um. E em diversas passagens que ele diz nos capítulos 12 e nos capítulos 14 do Evangelho de João, principalmente a partir do capítulo 12, versículo 44, do 44 ao 50, se não me engano, em que ele mostra a perfeita e absoluta consonância de propósitos doutrinários entre Deus Pai e Deus Filho. Então, esse negócio de Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo Testamento, aquele Deus que eu não gosto, como dizem alguns, do Antigo Testamento, e o Jesus que eu tanto amo, isso não tem nenhuma base teológica doutrinária, porque as palavras do próprio Jesus desmentem isso. O cristianismo é motivo de grande alegria e de grande regozijo para nós, homens e mulheres cristãos, protestantes e evangélicos, para citar mais especificamente, respeitando a todos. Mas quando nós cristãos somos chamados de protestantes e evangélicos, nós devemos dizer que nós somos, e somos com muito prazer, muita honra e muito bem fundamentados, principalmente aqueles que dizem que nós somos fundamentalistas. Nós não somos fundamentalistas, nós somos muito bem fundamentados na vontade de Deus Pai, na vontade de Deus Filho, nos ensinamentos dos apóstolos, que foram muito bem comissionados por Jesus. A nossa fé vem também dos ensinamentos apostólicos. Nós temos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, logo no começo do capítulo 1, versículo 2, em que o evangelista Lucas nos fala: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, quem disser que os apóstolos têm ponto de vista pessoal é um enganado e um enganador. E ele sabe que eu estou me referindo a pessoas que andam desacreditando os ensinamentos apostólicos. Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2. E também Jesus, por exemplo, comissiona Paulo. Paulo, nas suas viagens, ensinou doutrina particular? Não.
ele foi comissionado e legitimado por Jesus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 15 e versículo 19, em que ele foi escolhido por Jesus e depois capacitado pelo Espírito Santo para ser o seu fiel representante perante os reis, perante os gentios e perante todo o povo de Israel. O cristianismo é obra perfeita, projeto perfeito de Deus e de Cristo, não de homens. E nenhuma igreja detém a criação desse projeto de resgate. Nem a Igreja Católica Apostólica Romana, nem a Igreja Evangélica, nem a Igreja Protestante. O cristianismo praticado no primeiro século é o nosso principal objetivo, é o nosso padrão, é o nosso estándar, é o nosso padrão ouro de fé cristã, esse que está tão bem descrito nas Escrituras Sagradas e que nós buscamos. O cristianismo é obra de Deus Pai e de Deus Filho, e nós devemos preservá-lo a todo custo, e nós mostrarmos aos contradizentes que as suas alegações contra a fé cristã são todas infundadas, e apesar das contestações, elas são facilmente derrubadas pela verdade das Escrituras Sagradas, pelas palavras de Jesus e pela palavra dos apóstolos. Que isso tenha sido útil para alertar você, porque muita gente quer ser dona desse cristianismo. Tem muitas cidades querendo ser dona desse cristianismo. Tem muitas igrejas querendo ser proprietária desse cristianismo. E até certas seitas anticristãs já querem ser proprietárias de um chamado cristianismo redivivo, que é uma grande mentira. O único cristianismo é o praticado nas igrejas cristãs, protestantes e evangélicas, com base no que foi dito aqui, com base no que está documentado nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você, que você leve isso em consideração para o seu aprimoramento moral e espiritual. Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.